É um grande desafio estar aqui nessa noite. Tenho tido a oportunidade e o privilégio de ministrar algumas vezes, mas é a primeira vez no culto principal. A gente treme um pouquinho, ou talvez treme bastante, não sei. A gente já tremeu muitas vezes na vida e já não é a primeira vez. Mas é tão interessante que amanhã vão completar 2 anos que eu entrei aqui pela primeira vez. Amém? E como nessa casa nada é feito, elaborado pela mente do homem, né? E não estava no meu plano, talvez no plano dos apóstolos, mas estava no plano do Senhor. E há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu vivi assim um momento muito especial na minha vida. Quando eu falo especial, a gente às vezes pensa assim, especial é um momento muito bom, né? Mas na verdade se transformou em algo muito bom. Mas era um momento muito difícil. Era um momento de uma transição muito grande que eu estava passando, né? Eu estive no ministério por 21 anos. E dos 21 anos, os últimos 15 anos eu estive à frente de uma igreja local. Pregando todos os domingos, tem alguns discípulos aqui, né, que estiveram com a gente por alguns anos. Às vezes pregando todos os domingos, todas as quartas, todas as sextas-feiras. E foi um tempo de Deus para a nossa vida. Foi um tempo de crescimento, um tempo onde nós saímos de menino para homem, para fazer a obra do Senhor. Mas chegou um tempo que Deus começou a falar no nosso coração. E às vezes Deus não fala as coisas como a gente gostaria de ouvir. Às vezes Deus não fala tudo como você gostaria. Deus fala para você, passo número 1, passo número 2, passo número 3. Não. Quando a gente vê lá em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do teu lugar de conforto e vai. E foi assim que o Senhor fez comigo, com a minha esposa, com os meus filhos. Então nós tínhamos uma palavra de Deus para sair, e nós então comunicamos a liderança, e pediu-se um tempo para se orar, Deus confirmou, nos liberaram, e nós saímos. Isso foi em agosto de 2015. De agosto de 2015 a agosto de 2016, nós passamos um período forte, intenso, de desconstrução. Eu já tinha visto o Ministério Sonho de Deus, porque morando em Caçapava, vindo para Taubaté, sempre a gente via. Conhecia um pouco da história do apóstolo Hélio, ainda como bispo Hélio. Mas nunca pensei no que Deus está fazendo nesse tempo. Então nós fomos a Itajaí. Deus estava usando a vida do apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan, para transformar, eu até sempre disse para o Cristiano que a gente tinha tanta estrutura que tinha que ser marreta pesada, né? E a gente apanhou muito em um ano. As primeiras mensagens que eu ouvi, irmãos, me jogava no chão, eu falava, não, peraí, está errado, é impossível que eu esteja tão enganado, é impossível que a minha verdade não é mais verdade. E aí aquilo tinha pregações, irmãos, que eu ouvia 5 vezes. 2 vezes no mesmo dia. Isso não era idolatria, sabe? Não era na pessoa do apóstolo Luiz Hermínio. Mas é porque aquela palavra vinha e batia. E a gente balançava, mas ainda não caía. Mas dentro, no espírito, havia algo assim, a gente sentia que aquilo era muito de Deus. E a gente se expunha de novo. Sabe quando aquela criança desce o tobogã, quando chega lá embaixo, ele sobe de novo. E a gente subia de novo, e apanhava de novo com aquela mensagem, depois subia de novo. E eu falava, não, isso aqui tem que entrar em mim. E aí então nós passamos um ano assim. As pessoas perguntavam, como é que vai ser? Eu falava, não sei.
Deus não falou como é que vai ser. Nós iniciamos um ministério por necessidade. Já que nessa casa há um espírito do eu errei. Eu errei. Eu tinha uma palavra para sair, mas eu não tinha uma palavra para começar nada. E muitas vezes erram assim. Eu também errei. Por uma questão de necessidade, porque eu achava que o ministério continuaria, que só eu e minha esposa, como pastor, estávamos saindo, mas a igreja continuaria, tocaria a sua vida e nós íamos tocar a nossa vida. Mas a decisão foi fechar. E aí o coração pastoral, nessa hora, fala muito alto. E a gente falava, o que nós vamos fazer? Como que eu vou chegar para essas pessoas que caminham comigo, alguns há 15 anos, e dizer, agora cada um procura um lugar para você, que eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar daquilo que Deus tem para mim. Não era fácil. Então eu falei para eles, abri o coração, falei, olha, nós não temos nome, nós não temos nada, a gente vai continuar se reunindo aqui. O local onde a gente se reunia, irmãos, eu participei da construção desde a primeira broca que foi feita no local. Eu tinha 20 anos de idade. Então foi disponibilizado, fiquem aí, o tempo que vocês quiserem, não tem problema. E a gente ficou ali. E nesse tempo o Senhor trabalhando na nossa vida, nos moendo. Chegou uma hora que eu não sabia mais que pregar. Porque eu já não conseguia mais pregar dentro da linha que eu vinha anos na minha vida. Mas também não entendia nada quase daquilo que era novo. A pior coisa que pode acontecer na vida de um pregador, irmãos, pensa num pregador. Que se você falasse um tema, já discorria já uma estrutura para montar uma pregação. Quem é pregador sabe que é assim. Né? Você fala assim, amor de Deus, pá. Você já sabe que vai pregar. Mas de repente você olha para dentro de você e você não sabe nada. Você não consegue ligar o ponto 1 com o ponto 2. E aí você fica perdido. E aí foi então que aconteceu em agosto de 2015, que nós fomos a Itajaí no começo do mês, para então tentar alinhar alguma coisa, porque a gente estava sendo assim, influenciado, não discipulado, influenciado pelos vídeos, pelo YouTube, né, na vida do apóstolo Luiz Hermínio, dos pastores do Mevan. E então fomos para sentar e conversar, tentar alinhar alguma coisa. E a gente conversou, foi muito agradável, foi muito bom aquele contato. E ele me disse, no final do mês eu vou estar em Taubaté, do lado da sua cidade. Eu falei, então nós vamos nos encontrar no final do mês. E aí então chegou o dia, nós viemos aqui, já contei na primeira vez que ministrei, né? O meu embate com a pessoa do apóstolo Cristiano, né? Meu embate dentro de mim, não com ele. Ele nem sabia de nada. Ele era só o instrumento de Deus para me libertar de tanta religiosidade. Então, quando eu o vi de boné na cabeça, camisa amarrada na cintura, calça rasgada, irmãos, o espírito de religiosidade, as legiões se levantaram dentro de mim. E eu não aceitava aquilo. Eu falei, como é que pode alguém tão irreverente no altar? E ainda mascando chiclete. E quando ele falou do livro, então, eu falei, olha, ainda quer se aparecer. Tudo dentro de mim, irmãos. Às vezes está acontecendo isso com muitos aqui, estão rindo de mim. Né? Mas isso dentro de mim, ali no cantinho, ali caladinho, dentro de mim, na minha religiosidade. E ali, aquela luta. Eu falei, meu Deus. Mas eu estava aqui para ver o Luiz Hermínio, para caminhar com ele. Eu não estava preocupado com quem era o Cristiano. Quando chegou no sábado, quando encerrou, um pastor de Caçapava estava aqui e falou, vamos lá cumprimentar o Cristiano. E por incrível que pareça, irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz. O Cristiano estava sozinho aqui na frente. É difícil ele estar sozinho aqui na frente. E no encerramento ele estava sozinho. Não sei se é porque o Luiz Hermínio estava aqui, todo mundo queria o Luiz Hermínio, ele ficou. E o pastor falou assim para mim, vamos lá. Eu falei, não vou. Vamos lá cumprimentar o Cristiano. Eu falei, não, bobagem, vai você que quer cumprimentar ele. Daí ele falou, mas se você não for, eu não vou. Daí eu falei, poxa, por você eu vou então, para você não ir embora sem cumprimentar o apóstolo Cristiano. Na minha cabeça eu pensei, ele é líder dos jovens. Sério, na minha cabeça eu pensei, ele deve ser o líder dos jovens. Mas tudo bem. Como eu já sou jovem há mais tempo, não estava preocupado com isso. E aí nós conversamos e ele falou, poxa, que legal, vocês estão aqui do lado, aqui, vamos marcar um café.
Aí nós marcamos um café. E aí eu queria entender mais sobre, eu já estava 1 ano caminhando para entender 5 ministérios. Agora eu estou há 3 tentando entender. Né? E tentando entender paternidade, que era as novidades assim, para mim. E aí ele falou, vamos marcar um café, nós sentamos, conversamos, eu, ele e a minha esposa. E ele perguntou como é que eu posso servir vocês, né? Aquele jeito assim, abriu o coração, né? Deu todo espaço para a gente. E aí então a gente falou, então vamos marcar mais um café. Semana que vem agora eu sei onde eu posso ajudar vocês. E naquela semana orando o Senhor falou para mim, eu levei você lá para você andar em paternidade com Ele. Eu aprendi uma coisa, irmãos, pai não é o filho que escolhe. Amém? É Deus quem escolhe os pais para nós. E eu louvo a Deus porque 2 anos depois eu posso estar aqui nessa noite. E o que Deus tem feito nesses 2 anos, só a eternidade pode contar. O que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Amém? São 2 anos de tratamento, de cura, de tanta libertação. A primeira visão que Deus deu para o Cristiano a meu respeito, a respeito da minha esposa, foi 2 montes de entulho. Foi a primeira visão que Deus deu para ele. Ele falou, eu vejo no meu espírito 2 montes de entulho. Era eu e a minha esposa. Nós chegamos aqui 2 montes de entulho. E aí coube a ele, né, no Senhor, discernir isso e mandar o caminhão para levar esse entulho embora logo para começar uma construção. E essa construção está acontecendo, irmãos. Amém? Essa construção está acontecendo. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo realmente ao Senhor por isso. Mas isso foi só uma introdução para dizer sobre o que eu quero ministrar nessa noite. Me sinto muito grato ao Senhor por essa liderança, pelos apóstolos, pelo apóstolo Hélio. Hoje eu fiquei meditando numa frase que ele me disse, pastor, se o senhor quiser continuar a minha pregação do domingo passado, pode. Eu falei, quanta honra. Quanta honra poder continuar a pregação que ele começou domingo passado. Eu falei, mas eu não vou lançar a mão disso. Falei, não, deixa o Senhor falar através da sua vida mesmo. Antes de chegar aqui, eu vivia pelo menos 5 anos no piloto automático. Fala, piloto automático. Talvez alguns aqui nessa noite vão descobrir que está no piloto automático. E talvez você ache que está bom estar no piloto automático. Igual um planador. Flutuando. Ah, mas eu estou me movendo. Só que você não sabe discernir qual é o vento que está levando você. Se é o vento do Espírito, se é o vento das emoções. Se o Senhor não sentar no controle do teu avião e não ligar, e Ele mesmo não conduzir a tua vida, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. 5 anos à frente de uma igreja. Você imagina o que é um pastor, o pastor principal, 5 anos à frente de um povo no piloto automático. Para onde ele vai levar esse povo? Para onde ele vai conduzir o povo que não é dele, o povo que é de Deus? E nesses 5 anos, ali fazendo todos os trabalhos pastorais, visitas, orações, conduzindo os cultos, reuniões, tudo. Batendo escanteio, cabeceando e defendendo no gol. Até fechar o templo eu fechava todos os cultos, porque eu moro 2 casas depois de onde é o templo. E a gente acaba não percebendo que você deixa de ouvir a Deus e se torna uma pessoa manipulável. E muito que fiz nesse tempo, fiz sem a convicção do Espírito Santo, sem ouvir a sua direção. Simplesmente porque você se torna uma pessoa prática. Eu sei fazer, eu sei pregar, eu sei dirigir uma oração, eu sei conduzir um culto. E aí você começa
a se mover dessa forma. E quando você não ouve a voz do Espírito Santo, você corre um sério risco de estar fazendo algo. Me esqueci a frase agora que o apóstolo Cristiano usa. Eu estava honestamente equivocado. Honestamente equivocado. E como essa frase termina quando você descobre a verdade, ou você se rende à verdade, ou você continua equivocado, mas deixa de ser honesto. Honesto consigo mesmo, honesto com o povo, no meu caso, como pastor, à frente da igreja. E isso é um perigo muito grande. Porque se você não é honesto com você mesmo, vou usar uma linguagem mais popular, o problema é seu. Mas quando você não é honesto com o povo, que Deus colocou para você conduzir, aí a coisa fica feia. Aí o problema é maior. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo nessa noite. Romanos 1, 25. E Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Dois textos que são muito conhecidos, mas é sobre eles que eu gostaria de ministrar um pouco nessa noite. Romanos 1, 25 e Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vós, João 8,44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Amém? Nós encontramos nos dois textos a palavra mentira. Mas eu não quero falar propriamente sobre mentira. Eu quero falar sobre uma das manifestações da mentira, a manipulação. É uma forma de mentira. Uma forma onde o pai da mentira, que podemos também dizer o pai de toda manipulação, se move, não apenas na vida daqueles que não conhecem a Deus, mas também se move na vida daqueles que conhecem a Deus, sem que o percebamos. A palavra manipulação, ela significa a arte de controlar, dominar, adulterar e falsificar. Eu vou repetir, manipulação significa a arte de controlar, dominar, adulterar e falsificar. Falsificar o quê? Falsificar a verdade para obter o controle sobre o homem criado. Qual o propósito da manipulação, irmãos? O maior propósito do diabo é manipular o homem para satisfazer os seus desejos e o seu propósito. O maior propósito do diabo é nos fazer rebelar contra Deus e assim tentar provar para Deus que ele falhou em nos fazer a sua imagem e semelhança, que não viveremos os propósitos eternos de Deus. Quando o diabo ele usa da manipulação na nossa vida e através da nossa vida, o objetivo dele é nos fazer contrariar os propósitos de Deus na nossa vida, mesmo sem percebermos, para satisfazer os seus desejos e os seus propósitos na nossa vida. E toda manipulação, ela se inicia no Jardim do Éden. Quando o homem, influenciado por Satanás, e agora com a sua natureza corrompida, ele começa a se rebelar contra Deus, a manifestar uma natureza que não era a natureza, o propósito que Deus tinha para a sua vida. E através dessa manipulação,
do diabo na vida do homem, ele começa a trazer esse nível de influência. E muitas vezes sorrateira, sem que o homem perceba que ele não está agindo por si próprio, mas ele está agindo por uma influência que ele não vê, que ele não percebe. Uma pessoa manipulada nem sempre ela percebe, e por isso muitas vezes ela tem dificuldade de aceitar que existe uma manipulação na sua vida. A religião é uma das estratégias usadas pelo diabo para manipular o homem. Eu quero falar mais dentro desta área do que a religião pode produzir de manipulação na nossa vida. Voltando para aquilo que eu havia falado no início, dentro da minha experiência, da minha vida, eu pude perceber o quanto, em nome de Deus, em nome de algo chamado religião, o inimigo manipulava meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes. E às vezes, para alguns, se nós falarmos sobre isso, vai dizer, mas como que uma pessoa, como pastor, ele pode ser manipulado? Como que ele pode ser influenciado desta forma? Um dos problemas é que nós achamos, irmãos, que tudo que se ensina em nome da religião tem, de fato, o DNA de Deus. Até mesmo um versículo fora do seu contexto produz em nossa vida uma manipulação. Não é preciso ir muito longe, irmãos, para nós entendermos a manipulação, porque basta nós começarmos a analisar como as pessoas se posicionam em relação à palavra de Deus. E alguém pode falar para você, não, mas a palavra de Deus está dizendo isso, mas se aquele texto que está sendo citado, ele não está debaixo de um entendimento correto, de uma revelação do Espírito Santo, com certeza esse versículo vai produzir um nível de manipulação na nossa vida. Vai nos conduzir ao erro, vai nos apartar, e não precisa ser coisas grosseiras, nas coisas mais sensíveis. Eu tenho por certo, irmãos, que todo grande desvio não nasceu grande. Um dia orando, o Espírito Santo me falou assim, de uma forma prática, pega um papel e faz um risco, coloca uma régua e faz um risco, e eu fiz um risco. E o Espírito Santo me disse assim, segura numa extremidade e avança um pouquinho na outra extremidade. E faz novamente um risco. E eu fiz novamente um risco. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele falou, veja que no início uma linha cruza em cima da outra linha. E por um tempo essa linha vai cruzando em cima da outra linha. É quase que não se pode perceber. Mas já há um desvio. Já há um pequeno distanciamento, mas à medida que aquelas duas linhas continuam caminhando, aquele desvio que não se podia perceber, ele começa a se abrir, e se continuar naquelas duas linhas lá na frente, a distância entre uma e outra vai ser muito grande. Então todo grande desvio começou de uma forma que ninguém podia perceber. Já havia uma manipulação. Já havia um espírito se movendo e que não era o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Cristiano tem ministrado aqui e tem falado muitas vezes em reuniões para nós que nos nossos dias um dos dons que nós mais precisamos para esses dias é o discernimento do Espírito. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode, de uma forma simples, nos mostrar aquilo que está debaixo de uma revelação dEle e aquilo que está fora de uma revelação dEle. E nós temos que ter a sensibilidade de ouvir o Espírito, e quando algo está fora, nós temos que estar dispostos a nos alinhar no alinhamento do Espírito Santo, e não prosseguir naquilo que nós achamos, porque aprendemos. Nós ouvimos tanto nessa casa sobre o novo pacto, mas se eu ouço sobre o novo pacto e insisto de viver o velho pacto, eu estou me desviando. Há um nível de manipulação na minha vida.
que eu não estou percebendo, que eu não estou entendendo. A religião nos ensina que devemos passar a vida lutando pela mudança dos velhos hábitos. Eu aprendi isso, irmãos. Eu aprendi isso na minha vida. E como eu pratiquei isso. Como eu acreditava realmente que a minha santificação dependia do tempo que eu jejuava, das horas que eu orava. E não apenas eu apliquei isso na minha vida, como eu ensinei isso ao longo de anos. De que para que nós fôssemos mais santos, dependia do quanto mais nós pudéssemos fazer, quanto mais nós pudéssemos produzir com a nossa própria força. E quando alguém não correspondia a um número X de horas de oração, nós já avaliávamos como alguém que não está santificando. Mais ainda no começo da minha vida, e se a oração não fosse de joelhos, não era ouvida. Eu sou um pouquinho mais assim lá atrás, eu peguei essa época. Eu peguei uma época, irmãos, que para você ser mais santo ainda, você andava de joelhos. Só não ajoelhei no milho, viu? Sou um pouco mais novo. Não cheguei nessa fase. E a gente andava de joelho, irmãos. E se você queria avaliar um homem de Deus, olha o ensino. Você quer avaliar um homem de Deus, olhe nos seus joelhos. Se ele não tiver calo nos joelhos, ele não é um homem de oração. Porque é o quanto eu faço. Essa foi uma das coisas que me chocou quando eu ouvi que a santificação é a obra de Cristo que habita em mim e produz em mim essa santificação. E eu não precisei mais ocupar o lugar de Cristo na minha vida. Eu deixei Cristo ser Cristo na minha vida e Ele me santificar. Eu entendi que eu só tinha que me render a Ele. E que não era a quantidade de horas que eu orava. Isso não significa que eu deixei de orar. Amém? Confesso que nos primeiros dias eu fiquei meio... Como em tudo na minha vida, nesse novo começo, eu fiquei meio sem chão em muitas coisas. No começo eu ficava pensando, mas agora eu oro, eu não oro, eu tenho que buscar a Deus, eu não tenho, eu jejuo, eu não jejuo. Mas aí o Espírito Santo, ele vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. E quando você caminha em paternidade, você tem a quem possa te ajudar e possa te instruir, possa dizer para você. Teve vezes que eu vim conversar com o apóstolo Cristiano, que com ele tenho caminhado em paternidade. E ele, em uma situação até ele riu, quando eu comecei a contar o que Deus tinha falado comigo, depois de tanta luta. E eu contando, e ele deu um sorriso, eu falei, por que você está rindo? Você já sabia? Já. Por que você não me falou? Você teria me poupado esses meses que eu venho sofrendo. Ele falou, você não estava pronto para ouvir aquilo que Deus tinha para a sua vida. E eu falei para ele, é verdade. Inclusive que esse assunto foi, eu vim morar para Taubaté. Eu encerrar o trabalho em Caçapava. E eu lutando com todas as minhas forças para não ter que encerrar o trabalho em Caçapava. Irmãos, e por mais tremendo que foi, porque eu fui conversar com cada um dos que estavam na minha célula. Sabe que todos eles falaram para mim, pastor, a gente já viu o senhor lá em Taubaté. Só eu não me via. Minha esposa já via, meus filhos já viam, os discípulos já viam, mas eu ainda segurava. Deus sempre falava para mim, você não é o salvador dessa cidade. Eu trago quem eu quero, eu tiro quem eu quero. Eu falei, amém, Senhor, tá bom, não vou brigar mais. Vou lá conversar com o Cristiano, aí eu chego, vou conversar, ele começa a dar um sorrisinho, eu falo, por que você está rindo? Porque eu já sabia. Quantas coisas, irmãos, nós temos ainda que deixar o Espírito Santo renovar nossa mente. Nós temos que estar disponíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando nós não conseguimos ouvir diretamente a voz do Espírito Santo, nós temos que andar nessa paternidade e confiar na paternidade que Deus coloca sobre a nossa vida.
Eu confesso, irmãos, e eu não quero falar, não estou falando contra ninguém nessa noite. Eu confesso para os irmãos que as primeiras vezes eu fui recebido aqui no sonho, dia 1º de janeiro desse ano. E alguma coisa que me questionava a mente no começo, irmãos, era assim, eu falava, parece que ninguém aqui anda em paternidade. Eu senti um pouco de dificuldade no início, que eu falava assim, meu Deus, parece que fala-se tanto de paternidade, mas de repente parece que alguns não entendem ainda a paternidade. Eu falei, para mim eu vim pela paternidade. Eu fui atraído a esse lugar por uma visão de paternidade, e de repente eu olhava, falava, alguns estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e parece que resistem a rasgar o seu coração. Como diz o Luiz Hermínio, se deixar circuncidar, expor quem você é por dentro. Expor. Às vezes na nossa conversa a gente sorri, às vezes eu choro, às vezes a gente conversa sério, às vezes é só instrução. E a gente está sendo cuidado. E isso, irmãos, nos preserva de uma manipulação do diabo nas nossas vidas. Na quinta-feira eu não vim ao culto, porque eu estou na reta final. Agora praticamente eu acabei a reforma da minha casa. Glória a Deus por isso. Então a gente está dando assim os passos agora para realmente nos desvencilharmos de Caçapava e virmos definitivamente para Taubaté. Obrigado pelo aleluia. Me motivou bastante. Ainda bem que não foi um Deus me livre, né? Mas então na quinta eu não vim no culto, mas escutei a pregação. Depois até entrei em contato com a pastora Eliana, falei, pastora, que palavra. Quando ela ministrando a palavra, ela disse sobre o dar a outra face. E o espírito de manipulação, irmãos, da religiosidade, como é tudo de fora para dentro e nunca de dentro para fora, fala para você que se alguém bater do lado direito, você tem que dar o lado esquerdo. E é por isso que às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, como é difícil seguir essa religião de Jesus, né? Porque se alguém der um tapa muito forte do lado direito, não sei se a gente vai aguentar segurar a onda e dizer, bate agora do lado esquerdo, já que bateu do lado direito. Não é assim? Ainda mais para a gente que é homem, né? Não é muito forte, mas tem que ser um pouquinho valente, né? Tem que tentar honrar um pouco. Mas quando você entende, irmãos, que dar a outra face é você manifestar a face de Cristo que habita dentro de nós, que está sendo manifesta na nossa vida, que está sendo revelada dentro de cada um de nós. Essa presença viva de Cristo, que nos livra, irmãos, de toda essa manipulação, que nos livra de todo esse engano. Tudo na vida cristã que não procede de um convencimento do Espírito Santo, irmãos, não passa de uma atitude religiosa. Às vezes nós não percebemos, nós vamos fazendo por fazer. E de repente, né, o apóstolo Cristiano falou aqui sobre o dízimo. Às vezes você fala assim, agora chegou a hora do dízimo, você já pega o dinheiro, já põe no envelope, porque você vai fazendo por fazer. Eu não estou dizendo que daqui do altar sai uma palavra de manipulação. Mas estou falando que muitas vezes o espírito de manipulação, ele começa a manipular a sua mente. E mesmo que uma palavra seja revelada pelo Espírito, você tem bloqueios, a palavra não entra, a palavra não consegue produzir mudança. Isso não apenas sobre dízimo e oferta, sobre tantas coisas que Deus tem falado, porque você está sendo já conduzido por uma estrutura de raciocínio que já foi formada na sua mente e você não consegue romper.
Eu fui conversar outro dia com um pastor amigo meu em Caçapava. Na verdade, ele não estava, a esposa dele estava lá. E eu tinha ministrado a última vez que eu preguei em Caçapava, eu preguei na igreja, esse pastor. E essa esposa dele falou assim para mim, a esposa dele disse para mim assim: pastor, eu achei incrível o senhor falar sobre desconstrução. Eu falei, mas o que você achou de tão incrível nisso? Ela falou assim, é um termo que eu nunca ouvi na minha vida. Aí eu pensei comigo assim, então é bom eu nem falar. Porque se você nem ouviu, você não vai entender. E como o profeta Jacques falou aqui, quando alguém prega uma mensagem e alguém não entende, é Deus preservando. Então se ela não entendeu, é Deus preservando. E eu até falei, mas nossa, seu marido podia ir com a gente lá no Aljava, lá em Taubaté. Ela falou assim, não, pastor, não convida ele. Porque a gente está muito bem na igreja que nós estamos. Eu falei, então, amém. Mas seria muito bom para ele, porque ele é um homem que tem uma sede de Deus, uma vontade de servir a Deus. Mas ela falou, não, mas não convida ele não, tá, pastor? Eu falei, tudo bem. Não vou causar uma intriga nesse casamento. Estruturas são formadas na nossa mente. A religião, através do espírito de manipulação, irmãos, começa a formar estruturas na nossa mente, que nós não percebemos, vão sendo construídas. 2 Coríntios 10, 4, 5, fala sobre estruturas na nossa mente. Não são coisas físicas, não são coisas que as pessoas podem ver, são coisas que estão formadas dentro de nós, e quando a palavra está sendo liberada, nós não conseguimos entender essa palavra. Quando a palavra revelada pelo Espírito está chegando até você, você questiona. Porque quando esta palavra chega na sua mente, a sua mente tomada por esta manipulação, por esse espírito de manipulação, por essas estruturas, construções de manipulação, você não consegue acessar a revelação do Espírito. Durante o processo de desconstrução na minha vida, o Espírito Santo me mostrava. E uma das ilustrações que ele me deu na época foi, ele disse assim, se você derrubar todas as paredes da sua casa, e você construir novamente as paredes sobre o alicerce que está ali estabelecido, você não está construindo uma casa nova, você só está levantando paredes novas, sobre o mesmo fundamento. E muitas vezes nós queremos, irmãos, estabelecer algo novo na nossa vida, mas nós queremos que o Senhor estabeleça do fundamento que já existe, dali para cima. Nós queremos apenas paredes novas, janelas novas, um telhado novo, algo que as pessoas possam olhar para nós e possam ver. Mas nós não queremos que o Senhor remova os alicerces que foram estabelecidos em nossa vida. Quando eu falo de uma desconstrução, eu não estou falando de derrubar paredes. Eu estou falando de remover alicerces, de remover fundamentos. E eu sei que nessa casa, como eu, muitos vieram de outras experiências, vieram de outros ensinos, vieram de outros fundamentos. E às vezes nós queremos construir com um material novo, com um projeto novo, em cima de um fundamento velho. E é aí que muitos de nós não conseguimos encaixar as coisas, porque não tem como. Não tem como se os alicerces que foram estabelecidos pelos anos da nossa vida cristã não forem mudados pelo Senhor, nós vamos construir de novo aquilo que nós permitimos que o Senhor desconstruísse da nossa vida. E é pior ainda, irmãos, porque nós vamos passar todo um processo de uma desconstrução parcial para construir aquilo que já existia. E porque temos paredes novas, um telhado novo, uma fachada nova, nós achamos que já somos uma casa nova. Mas nós somos ainda a mesma casa, em cima dos mesmos fundamentos. Fundamentos esses que nós muitas vezes não queremos abrir mão.
Porque nós não estamos disponíveis para deixar o Senhor remover as estruturas, os fundamentos que foram estabelecidos, muitas vezes, por um espírito de manipulação na nossa vida. Porque nós acreditamos há anos em cima desses fundamentos. Então nós temos dificuldade de aceitar que eles sejam tirados de nós. E é por isso que muitas vezes a gente patina na nossa vida cristã. Eu sei, como muitos de vocês sabem, que não é fácil chegar nessa casa e prosseguir em cima daquilo que o Senhor está construindo nesse lugar. Se nós não nos permitirmos sermos transformados pelo Senhor, não só naquilo que as pessoas podem ver do lado de fora, mas principalmente naquilo que está dentro de cada um de nós. Nenhum dos apóstolos tem um olho aqui de Superman que vai olhar para você e vai enxergar toda a estrutura que está dentro da sua vida. E é por isso que muitas vezes pode ser dado um material riquíssimo para você edificar algo novo. E você pode não conseguir edificar, porque você está usando material novo, em cima de um projeto novo, mas num fundamento antigo. A obra do Espírito, irmãos, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu rompi na minha vida, irmãos, com o ministério de fora para dentro. Eu sei o que é estar edificando de fora para dentro. Eu sei o que é você levar anos na sua vida para edificar coisas de fora para dentro. Algumas pessoas no início, quando olhavam para a gente, falavam assim: mas como é que pode vocês terem mudado tão rápido? E a gente não via isso, né? As pessoas falando: mas foi tão fácil para vocês. Só nós sabíamos o nível das pancadas para demolir aquilo que estava construído na nossa vida. Só nós sabemos o nível daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Os olhos humanos não podem ver, e aí eu entendo por quê. Por quê que nós, como ministros, temos que buscar nesses dias o discernimento do Espírito. Quando o apóstolo Cristiano dizia assim: a ninguém mais, né? Dizia, não diz, né? Porque ele está vivo. E vai repetir muitas vezes ainda: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque quando você edifica algo, irmãos, a partir daquilo que você conhece, aquilo que os olhos veem, parece ser mais fácil. Mas não vai chegar a lugar nenhum, porque isso não vai suportar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós temos que estar dispostos. É quando o Espírito Santo realmente mostra algo que está lá dentro, e que você olha para a sua vida e você sabe que aquilo que está sendo ministrado é com você, e aquilo é verdadeiro, e aquela palavra sem manipulação, ela está vindo sobre a sua vida, e você sabe que é para você, você sabe que o endereço é você, e você até entende o que Deus começa a enxergar. Irmãos, as coisas de Deus começam a se tornar nítidas para nós. A gente começa a antever aquilo que Deus já está falando. Só que muitas vezes a gente, preso nesse espírito de manipulação, nós resistimos. Porque nós sabemos que aquilo tem um preço, tem um nível de renúncia, tem um nível de abrir mão. Por isso, quando você ouve uma frase como essa: baixa a guarda, você acha que vai ter um ringue aqui na igreja. Não. Está dizendo para você assim: olha, se renda, vai doer, a pancada vai vir, porque ninguém desconstrói algo, irmãos, fazendo carinho. Para desconstruir, irmãos, tem que vir, perdão da expressão, na porrada e derrubar. Aí você lê lá que diz assim, o Senhor fala: as coisas inabaláveis serão inabaladas, mas as coisas abaláveis serão abaladas. E aí você ora, bem religiosamente: Senhor, tudo que é abalável na minha vida, Senhor, abala. Quem já fez essa oração? É igualzinho aquela música antiga que alguns aqui já cantaram e eu também já.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Né? Aí o Senhor não está nem moldando, Ele colocou o dedo só para sentir a textura da massa. E a gente já começa a gritar: ai, Senhor, não estou aguentando mais. Ele falou: ei, nem comecei. Estou só sentindo a textura. Senhor, pode abalar o que tem que ser abalado. Aí Deus vem dar a primeira pancadinha só para você sentir. Você já fica: ai, estou todo desconstruído. Está nada, irmão, está tudo em pé ainda. Tem que vir a segunda, tem que vir a terceira. Você tem que ir atrás e falar assim: ó, ainda faltou uma pontinha lá, bate mais um pouco e derruba logo. Porque está incomodando isso. E eu sei que aquilo que Deus quer construir não vai ser construído enquanto os meus alicerces não forem trocados. Amém? Irmãos, enquanto Deus não mudar o alicerce, Ele não vai estabelecer a obra que Ele tem para fazer. Porque Ele não vai construir uma casa nova num alicerce velho. Deus não está preocupado com a fachada, irmãos. Deus não está preocupado com a cor. Nem eu. Deus está mais preocupado, irmãos, com aquilo que está escondido dentro de nós. Com aquilo que está oculto dentro de nós. Com aquilo que o espírito de manipulação edificou na nossa vida. E que a gente está escondendo. E que a gente não está deixando Deus transformar. Sabe por que a gente resiste ao Evangelho, irmãos? Revelado pelo Espírito. Porque nós nos acostumamos com aquilo que o espírito de manipulação edificou na nossa vida. E aí, quando o Evangelho vem, a gente tem dificuldade. A gente fala: não, isso não pode ser assim. Não, desse jeito não dá, desse jeito não cabe. Não cabe mesmo, irmão. No nosso alicerce não cabe. É por isso que Deus tem que derrubar os alicerces. É por isso que Deus tem que cavar fundo, irmãos. E arrancar as estruturas enraizadas que sustentavam uma obra que não foi construída pelo Senhor na nossa vida. Que foi construída em nome do Senhor, mas não pelo Senhor. Porque uma pessoa manipulada, ela só pode edificar uma obra através desse Espírito. Por isso nós temos que nos render ao Senhor. E uma das coisas que eu mais aprendi nessa casa, irmãos, e é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, é que a única coisa que Deus requer de nós é que a gente se renda. Irmãos, parecia tão mais fácil quando eu tinha que fazer um monte de coisa. Quando eu tinha que orar para que eu crescesse. Quando era a quantidade de horas de jejum que me faria crescer. Aí quando Deus chega e fala para você assim: não, só quero que você se renda. Aí você resiste. Aí você briga. Aí você fala: não, é muito simples, eu não quero ser muito simples. Eu quero uma coisa que tenha mais emoção, um pouquinho mais de emoção. Eu quero jejuar mais, eu quero orar mais. Eu quero subir no monte hoje que está frio. Porque se eu subir no monte hoje está frio, Deus vai ouvir a minha oração. É isso que o espírito de manipulação ensina para a gente, irmãos. Que é o quanto você faz, o quanto você produz. E aí alguém chega para você e fala assim: Deus só quer que você se renda. Você fala: não é possível. Não pode ser. Não, esses anos todos eu aprendi que não é só isso, não. Tem algo mais, eu quero algo mais. Mas só que esse se render, irmãos, não é só se prostrar. Esse se render, irmãos, não é só chorar depois de uma pregação. Esse se render, irmãos, leva dias. Esse se render leva dias. Quantos cultos eu saí daqui e fui embora daqui para Caçapava calado no meu carro, que eu não ousava nem falar. Porque se eu falasse, eu desviava, irmãos. Porque a palavra vinha, irmãos, e colocava as legiões lá dentro, tudo em pânico. E eu falava: meu Deus, esse se render é muito sério. Às vezes até quase começava uma briga no carro. Porque a esposa vem e vai ser mais espiritual que você, e você fala assim: não fala nada.
Fala nada, porque eu não quero nem pensar no que eu ouvi hoje ainda. No outro dia a gente acordava um pouquinho mais convertido. No outro dia, falava, hoje já dá para começar a orar. Sério, irmãos. Às vezes a gente ri, mas a gente não percebe o quanto isso está acontecendo hoje, em cada culto, em cada palavra que é ministrada, a gente não percebe o nível que nós temos de rejeição a uma palavra revelada pelo Espírito, por causa de uma estrutura construída em nosso espírito, pelo espírito de manipulação. E a gente resiste, porque nós queremos ficar no legalismo, porque nós queremos ficar na mentira, porque nós não queríamos ter ouvido a verdade, porque era melhor, entre aspas, para nós não ter ouvido a verdade e continuar na mentira que nós estávamos vivendo, mas que nós já estávamos acostumados. Porque às vezes, irmãos, nós achamos mais fácil ficar na condição que nos encontramos. Tem dia que eu ainda saio daqui ainda meio assim, falando, meu Deus, eu tenho que converter um pouco mais. Senhor, essa eu não esperava, Senhor. Não sabia que ainda tinha essa área ainda que o Senhor bateu hoje e eu entendi que é comigo. Mas nós queremos, e eu creio que todos nós aqui queremos avançar, não no pregador, né, irmãos? Mas avançar no Senhor. Para construir aquilo que o Senhor quer construir na nossa vida. Para edificar o que o Senhor está construindo nesses dias, irmãos. Outro dia eu preguei aqui e um irmão falou assim, nossa, pastor, o senhor começou fazendo a gente rir, depois no finalzinho o senhor cabe tudo, né? Eu falei, essa é a estratégia, irmão. A gente vem com anestesia, para depois não ter gritaria no final, né? Quando você percebeu, o Senhor já, como ministrei esses dias, a palavra já entrou e já dividiu a alma de espírito e junta de medula. Nós temos que entender, irmãos, a profundidade daquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que entender. A Bíblia fala aqui para os espirituais, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Às vezes, irmão, nós estamos num momento de brincadeira entre nós e alguém libera uma palavra e a gente acha que aquilo foi na brincadeira também, mas aquilo produz. Quando eu cheguei aqui, debaixo de uma estrutura de liderança, né? Imagina você que liderou uma igreja por 15 anos. Tudo depende de você. Você é a voz mais ouvida na igreja. Você falou, é lei. Seja pelo espírito de manipulação. E aí quando eu entendi que era a vontade de Deus e me rendi, né? Me converti. Tinha um senhor lá em Quixapava que ele falava assim, quando eu passei para a religião de crente, e quando eu passei para a religião do sonho de Deus, e aí eu deixei de ser a pessoa mais importante do ministério, fechou o templo, vim para cá, e tudo Deus está nos libertando, está nos formando. No segundo dia da ela, lembrei agora, vou contar, viu, apóstolo? Eu estava conversando aqui, estava eu, não sei se era acho que era eu, o Kleber. O apóstolo ele chegou para mim e falou assim, Hugo, começa para nós lá. Faltava 5 para 6. Eu olhei para ele e falei assim, apóstolo, o senhor está brincando comigo, né? Ele falou para mim assim, olha na minha cara, vê se eu estou com cara de brincadeira. Na hora eu me alinhei, né? Aplumei. Fui lá, falei para minha esposa, apóstolo, quer que eu comece lá e agora?
Irmão, você é pastor 15 anos. Não é uma pessoa que está chegando agora na igreja. Daí ela falou, vai lá e começa. Esposa é uma bênção, né? Nessa hora ela fala, vai lá. Daí eu falei, não é com você, né? Mas vou, né? Vim aqui, sentei aqui na frente, faltava 4 para 6. Aí eu abri meu celular, abri a Bíblia e falei, Deus, dá um texto. Quando eu olho para trás, estava o apóstolo, falta 1 minuto. Eu levantei e vim aqui sem texto mesmo, que não deu tempo. Aí eu falei assim, apóstolo, mas... E na hora, irmãos, na hora eu entendi que não era só fazer a abertura. Eu sabia que era a noite toda, né? Chamar os preletores e tudo. Eu falei, meu Deus, hein? Daí ele falou para mim assim, para me tranquilizar, e falou assim, depois eu dou os próximos passos. Isso me tranquilizou, irmão, você nem imagina. Mas eu aceitei. Porque quando você se submete a uma liderança, irmãos, você tem que confiar naquele que está à sua frente. E quando você entende o que é uma paternidade na sua vida, você não precisa ter medo. Porque você sabe que você não está numa casa de manipulação. Entenda, irmãos, que manipulação, só para repetir, significa controlar. O espírito de manipulação, ele controla a vida das pessoas. E ele pode agir diretamente, como ele pode agir através de uma outra pessoa. Eu disse uma vez para a minha liderança, no último ano, fiz tudo o que vocês pediram, sem ter nenhuma convicção no meu espírito. E eu ouvi essa frase, a única coisa que eu espero de você é obediência. Se você me obedece, tudo bem. O espírito de manipulação é um espírito de controle, de domínio. É um espírito... Manipulação também significa adulterar e falsificar. Nós estamos num lugar, irmãos, não de um evangelho falsificado. De um evangelho onde um preço tem sido pago diante do Senhor. Vidas que se rendem ao Senhor. Não no sentido de pago, que nós estamos pagando algo para Deus, mas estamos, nossa liderança, os apóstolos, que têm lançado fundamentos nessa casa, pagando um preço para ouvir a Deus, um preço de morte, de entrega, de renúncia, de zelo, de esperar o Espírito Santo falar, para não passar algo falsificado, algo contaminado, algo distorcido, com aparência de religiosidade. Como nós podemos vencer isso, irmãos? Se nós entendermos que esse espírito de manipulação ele se manifesta, ele se propaga. Eu falei que a manipulação, uma das formas dela se manifestar é através da religiosidade. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A religiosidade, irmãos, ela opera alimentando a natureza de Adão dentro de nós, ainda que com uma aparência de Cristo.
ainda que com um ensino, muitas vezes, de Cristo, mas com o propósito de que a natureza de Adão seja fortalecida dentro de nós. Entenda que o propósito, irmãos, do diabo nunca será nos levar à verdade, e sim a uma aparência de verdade, a uma natureza de engano, não na natureza de Cristo. A natureza de Cristo não é manipuladora. A natureza de Cristo é libertadora na nossa vida. Nós ouvimos aqui nessa casa que Cristo, Ele não veio se unir ao Adão que habitava dentro de nós, mas Ele veio destruir a natureza de Adão dentro de nós. Eu li uma frase num livro que ele dizia assim, como se Deus falando, no momento que voltei o meu rosto de meu filho na cruz, fechei a porta para sempre à natureza de Adão, abandonei a natureza de Adão, para que não tivesse nenhuma oportunidade de ser aceito por mim. Agora, tudo que Deus tem a dizer, a natureza de Adão é: necessário vos é nascer de novo. O que Deus espera de mim e de você não é uma natureza de Adão reformada, não é uma mudança de hábitos, mas é uma mudança de natureza. É manifestarmos a vida de Cristo dentro de nós, é revelarmos Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que a única forma de alcançarmos isso na nossa vida, irmãos, é aceitando os efeitos que a cruz pode produzir em nós. E quando nós falamos de cruz, irmãos, nós não estamos falando de um pedaço de madeira. Nós não estamos falando de que cada um de nós vamos reproduzir uma cruz para nós carregarmos. Nós estamos falando dessa rendição da nossa vida a Cristo, de um entendimento, de um achegar-se a Ele, de um reconhecimento do que Ele fez por nós e para nós naquela cruz. Não há como nós buscarmos isso, não há como nós vivemos esse processo de Deus na nossa vida, irmãos, sem que nós possamos entender como acessar isso. Não é apenas por um conhecimento, o mais importante para nós hoje, irmãos, não é o quanto nós estamos adquirindo de conhecimento. Nós ouvimos hoje pela manhã o pastor Josué pregando, falando da sua vida, da sua história, da sua experiência, do processo de Deus de transformação na sua vida. Deus não nos trouxe aqui, irmãos, para que nós possamos, a cada dia, a cada domingo, obter mais e mais conhecimento. Porque o que mais importa hoje não é o quanto nós estamos adquirindo de conhecimento, mas é o quanto nós estamos nos parecendo com Cristo. O quanto nós estamos deixando que Cristo seja formado em nós. O quanto nós estamos entendendo, irmãos, que o propósito de Deus na nossa vida é formar Cristo em nós. Por isso, quando eu disse que o que Deus quer não é mudar as paredes, a fachada da nossa vida, e sim aprofundar e trazer algo de dentro para fora na nossa vida, porque Cristo, a natureza de Cristo, nós não estamos falando de uma natureza de Adão transformada, nós estamos falando de uma mudança, nós estamos falando de uma transformação, nós estamos falando de uma morte,
Nós estamos falando de um nível de entrega, nós estamos falando de uma renúncia. Nós estamos falando de uma experiência de você se entregar a Ele todos os dias. Nós estamos falando de algo que não se pode fazer através dos homens, só o Espírito Santo pode produzir isso em nós. A Bíblia fala que aprove ao Senhor manifestar o seu Filho em nós, revelar a Cristo em nós, mostrar o seu Filho a essa geração através de nós. E isso, irmãos, isso fala de uma mudança profunda. Isso fala de nós abrirmos mão, de nós rejeitarmos aquela natureza passada, aquela natureza que foi manipulada, e nós deixarmos que essa natureza seja destruída em nós, para que uma nova natureza, a de Cristo, seja estabelecida na nossa vida. Nenhum de nós fomos transformados da noite para o dia. Nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 31, Paulo diz assim: eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias. Que morro todos os dias. E um dia eu vi uma pessoa pregando esse texto, dizia assim: Paulo diz que morre todo dia, por que não morre de uma vez? Aí eu pergunto para essa pessoa: e por que você não morre de uma vez? Nenhum de nós morremos de uma vez. Porque a obra de Cristo, irmãos, ela está sendo feita em nossas vidas todos os dias. O apóstolo Paulo, ele não diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. E até isso o espírito de manipulação manipula na nossa vida. Você pode ver que a maioria dos nossos testemunhos é assim: quando eu me converti. E a pessoa está 20 anos depois, ela está falando assim: não, porque quando eu me converti. E aí você tem vontade de perguntar, falar: tá, mas e agora? E nesses dias, o que é que o Senhor está fazendo? Por isso Paulo fala assim: eu estou crucificado. E o verbo aqui está num presente contínuo. Paulo está dizendo assim: hoje eu estou. Assim como ontem. E assim como amanhã. Porque quando o amanhã for o meu hoje, a minha condição é que eu estou. Não é que eu estive. E também não é que eu estarei. O problema, muitas vezes, irmãos, é porque nós achamos que um dia eu estive, porque um dia eu tive uma experiência com Cristo, e muitas vezes aquela experiência foi transformadora, aquela experiência foi maravilhosa, como nós ouvimos hoje o irmão contar, que mudou a sua história. Mas isso não é o problema, apenas eu ter. O problema é que eu estou ainda preso àquela experiência lá de 10 anos atrás. E eu não entendi que o Evangelho não é eu estive crucificado. E muito menos o Evangelho também não é eu estarei crucificado. Mas o Evangelho é eu estou crucificado com Cristo. E se eu estou crucificado hoje, então significa que hoje eu estou morrendo. E eu pergunto para você hoje: você já morreu mais um pouquinho hoje? Será que nós já morremos o que tínhamos que morrer no dia de hoje? Ou será que nós paramos esse processo de morte há 5 anos atrás, há 1 semana atrás, há 1 mês atrás, quando você se decepcionou com uma pregação? Porque às vezes, irmãos, nós estamos num culto e o Senhor vem, e Ele vem com a espada afiada 2 gumes para nos matar mais um pouquinho naquela noite. E a gente fala: opa, hoje não, Senhor. Hoje eu não quero morrer. Até aqui eu aceitei, Senhor. Até aqui eu me dispus. E a gente não percebe, irmãos, que é Adão ainda em nós gritando: eu não quero mais morrer.
Eu estou crucificado. Eu não estive. Estou. Eu não vou estar daqui a um tempo, porque eu determinei que daqui a um tempo, agora eu vou cuidar da minha vida. Às vezes a gente vai evangelizar. Eu lembro um dia eu fui falar com meu irmão e falei para ele, ele falou assim, não, eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida e depois eu entrego a minha vida para Cristo. Até hoje ele não entregou. Porque ele está esperando um dia para ele estar crucificado com Cristo. E Paulo disse, eu estou. Eu estou. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo vai usar uma palavra, ele vai usar um momento, ele vai usar um livro, ele vai usar alguém para ele apontar algo na nossa vida e dizer, nesta área você ainda está vivo. Pastor, eu não posso estar vivo, não, eu tenho que estar morto, porque só aquilo que morre em Cristo pode ressuscitar com Ele. Por isso que se render é tão difícil, irmãos. E volto a dizer, se render não é atender um apelo apenas e vir à frente e receber uma oração. Tudo isso é importante, irmãos, não estou pregando contra isso. Eu acredito no poder da oração. Eu já fui muito transformado por orações que ministraram sobre a minha vida. Mas essa oração, irmãos, é para me ajudar, quando sair daqui, eu fazer o que tem que ser feito. Eu entregar o que tem que ser entregue ao Senhor. Eu me render no nível que eu tenho que me render ao Senhor. Eu deixar que a vida de Cristo se manifeste em mim. Porque senão eu vou passar alguns anos da minha vida, irmãos. Eu vou fazer tudo para Deus. Ou vou fazer tudo em nome de Deus. Mas eu posso estar longe da vontade de Deus para a minha vida. Ninguém tem uma palavra específica. Só o Espírito Santo. Para falar para você como Ele te vê. Em que área você precisa ainda experimentar um processo de morte na sua vida? Nós não estamos prontos. Estamos sendo transformados. Paulo aos Coríntios escreve, nós estamos sendo transfigurados na imagem do Senhor. Paulo fala aos Efésios, nós estamos sendo levados a uma estatura. Há uma estatura. Cada um de nós estamos num nível dessa estatura. E a igreja como um corpo está sendo amadurecida ao nível dessa estatura. E nós somos o corpo. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora.